Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, hoje eu irei falar de uma situação atmosférica que está atuando no território brasileiro no dia 6 de janeiro de 2023 e que deve se estender ainda por mais alguns dias, que é a ZCAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Inclusive, eu tenho uma aula explicando a formação não só da Zona de Convergência do Atlântico Sul, assim como a Zona de Convergência Intertropical. Mas, aproveitando o evento que está em curso nesse momento no território brasileiro, eu aproveito esse momento para mostrar a vocês, através dessa imagem de satélite, colhida a 11 horas e 40 minutos, horário de Londres, Greenwich, onde vocês podem perceber claramente um corredor de nuvens que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico. Então, esse corredor de nuvens que atravessa o território brasileiro forma aquilo que nós chamamos de Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, criando nessa área uma instabilidade atmosférica que é responsável pelas chuvas que estão ocorrendo nesse exato momento. Também ocorreram no dia de ontem e ocorrerão nos próximos dias na área de influência da ZCAS. Então, aqui nós temos, para que vocês possam perceber, dois centros de baixa pressão sobre o Oceano Atlântico, um centro de baixa pressão sobre o estado do Mato Grosso, e também um centro de alta pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico. Então, a zona de convergência do Atlântico Sul nada mais é do que uma área onde se processa o encontro dos ventos alísios de sudeste, que são empurrados por esse centro de alta pressão que está localizado aqui no Atlântico Sul, no sul do país, assim como os ventos de nordeste, que estão soprando nesse ponto do território brasileiro, assim como os ventos de noroeste, que trazem o calor e a umidade da Amazônia em direção ao centro-sul e parte da região nordeste. Quanto mais intensa for a cor branca, maior será a concentração de nuvens e maior será também o volume de chuvas. Então, vocês podem perceber que uma boa parte da Amazônia, da região centro-oeste, da região sudeste, principalmente pegando Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, e no nordeste, principalmente no estado da Bahia, nós temos a atuação desse corredor de nuvens que cria essa zona de instabilidade atmosférica que deu origem à zona de convergência do Atlântico Sul, que nos próximos dias estará provocando chuvas até que o sistema atmosférico se desfaça. De acordo com as previsões do tempo, é possível que segunda-feira, hoje é sexta-feira, segunda, terça ou quarta-feira da próxima semana, a zona de convergência do Atlântico Sul se desfaça. Mas, nesse final de semana,
nós teremos ainda muita instabilidade em vários estados do Centro-Sul e no Nordeste, principalmente no estado da Bahia, chuvas estas com potencial de provocar alagamentos, transbordamento de rios, riachos, córregos, canais, deslizamento de encostas, enfim, trazendo transtornos para as populações das áreas afetadas, não só transtornos sociais, como também prejuízos econômicos. Então, para que nós possamos dar seguimento, né, essa explicação, vamos lá. Vou passar aqui de imagem, tá? Vou colocar aqui a imagem. Só um minuto. Eu vou trocar aqui a imagem. Aqui nós temos uma outra imagem que está entrando aqui agora. Ela está dando assim não é uma interferência, né? Ela está sofrendo um corte. Aqui nós temos, né, as nuvens em movimento. Então você pode perceber através dessa imagem a circulação atmosférica. Então observe que nesse ponto aqui da Bahia, as nuvens estão seguindo na direção, a princípio, noroeste, e depois virando para nordeste. Olha só que bacana, aqui ó, as nuvens estão seguindo nesse sentido e aqui em cima estão fazendo uma curva. Agora repare aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que nós temos nuvens de nordeste entrando aqui na parte do litoral oriental da região nordeste. Aqui nós temos o corredor de nuvens, né? Então, aqui você pode perceber nessa extremidade que os ventos oceânicos estão empurrando essas nuvens para o continente. E aqui você pode perceber que essas nuvens estão descendo, ou seja, estão caminhando em direção ao estado do Rio de Janeiro. Agora, observe o seguinte, esse corredor de nuvens, quanto mais vermelha, maior será a nuvem, ou seja, essas áreas avermelhadas concentram nuvens do tipo cúmulos-nimbus, que são aquelas nuvens de grande crescimento vertical, que têm o potencial para provocar chuvas torrenciais, ou seja, chuvas pesadas. Agora eu chamo a atenção de vocês, é que as condições atmosféricas no sul do Brasil melhoraram bastante. Então os estados do sul do Brasil amanheceram hoje com tempo bom, poucas nuvens no céu. Inclusive ontem na cidade de Uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, tivemos temperatura em torno de 37 graus. Quer dizer, o sul do Brasil está mais quente do que a cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro hoje, inclusive, nós temos uma previsão de temperatura máxima de 25 graus. Ou seja, para o mês de janeiro, é uma temperatura bem inferior àquilo que normalmente nós, cariocas, estamos acostumados nessa época do ano. Então, isso se deve, claro, à formação das ECAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, não só o sul do Brasil, mas o Uruguai, a Argentina, né, tem registrado temperaturas mais altas do que aqui a nossa região sudeste. Isso já verificado no mês de dezembro, tivemos ondas de calor com temperaturas de 40 graus ou mais na Argentina e também temperaturas extremas no sul do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, excetuando-se 2 dias atrás, né, que nós tivemos temperaturas altas aqui na terça-feira, no Rio de Janeiro, a temperatura 2, 3 dias atrás,
chegou a máxima beirando aos 37 graus, nós estamos tendo temperaturas abaixo dos padrões médios. Claro que isso faz parte das características climáticas, né? Aquilo que nós chamamos de sazonalidade climática, que vez por outra acontece em qualquer parte do mundo, gerando assim, né, características que fogem dos padrões médios registrados para essas regiões. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui, dentro de uma outra imagem, mostrar aqui o radar do INEA, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, mostrando, aqui é a parte azulada que está em movimento, é a chuva, é o radar de chuva, né, que pega aqui parte do Rio de Janeiro, quase todo o estado do Rio de Janeiro, pega uma parte da zona da Mata Mineira, né, aqui nós temos a cidade de Juiz de Fora e por aí vai. Então, pelo radar do INEA, você pode ver a instabilidade atmosférica que está reinando aqui na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, inclusive nessas partes mais avermelhadas, que indicam núcleos de chuva mais densos, mais fortes. Então, as condições meteorológicas para o Rio de Janeiro, agora são 10 horas da manhã, ainda mantém, né, essa previsão de chuva ao longo do dia. Inclusive, acredito eu que no período da tarde essas chuvas possam até ser mais intensas por causa do período de maior aquecimento. Mesmo o tempo estando encoberto, nublado, né, instável, nós temos, né, a radiação solar sobre as nuvens, coisa e tal. Então, como nós temos esse sistema descendo de Minas Gerais em direção à região metropolitana do Rio de Janeiro, aqui nós temos a capital fluminense, onde nós podemos perceber, inclusive, né, que essas chuvas estão ocorrendo de forma mais intensa lá no sul do estado. Aqui no Rio de Janeiro, vem chovendo paulatinamente desde ontem, né, podemos assim dizer, anteontem, terça, quarta-feira tivemos chuvas de caráter local. Ontem as chuvas já foram, a partir do período da tarde, constantes, em alguns pontos até com potencial de alagamento, como aconteceu na região da Baixada Fluminense. E as condições atmosféricas reinantes mantêm uma previsão de instabilidade, ou seja, de manutenção das chuvas, pelo menos para as próximas 72 horas, inclusive com os meteorologistas prevendo um volume de chuva que hoje pode oscilar entre 30 a 40 milímetros, que a gente vai considerar um bom volume de chuvas. Então, isso eu queria mostrar a vocês, essa situação atmosférica, a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, através das imagens de satélite, inclusive através do radar de chuva do INEA, que hoje, inclusive, é utilizado pelo RJTV, na hora que ele está dando a previsão do tempo. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele joinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo e dê a sua opinião, né? Sua sugestão: professor, você poderia gravar uma aula sobre o tema X? Farei isso com o máximo prazer. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!